Recentemente faleceu Philip Mountbatten, o esposo da rainha Elizabeth II, um importante membro da família real britânica. E o que nós queremos mostrar hoje no History to Go é que ele não era apenas um papagaio de pirata que aparecia ocasionalmente do lado da rainha Elizabeth II. Muito pelo contrário, ele exerceu durante muitos anos, durante 69 anos, importantíssimos cargos dentro da realeza britânica. E é isso que você vê agora no seu canal de história, o History to Go. Durante muitos anos de sua vida, Philip Mountbatten ocupou o cargo de Duque de Edimburgo, que é um cargo importantíssimo. Os duques eles são o mais alto nível da nobreza britânica, abaixo, é óbvio, do rei e da rainha. Inclusive, hoje, o ducado de Sussex e o ducado de Cambridge, por exemplo, são ocupados por netos de Philip. O cargo que ele ocupava, o ducado de Edimburgo, foi ocupado naturalmente pelo seu filho, príncipe Charles. É interessante porque, além de ser duque de Edimburgo, ele é um príncipe do Reino Unido. Ele passou a ser príncipe do Reino Unido a partir de 57, 10 anos depois que ele se casou com a rainha Elizabeth. E ele já nasceu como príncipe, né? Ele nasceu na família real da Grécia e da Dinamarca. O seu tio era rei da Grécia, então ele nasceu como príncipe da Grécia e da Dinamarca, mas ele abandonou esse cargo em 47, quando ele se casou com a rainha Elizabeth II. E se você acha que esse duque é impressionante, saiba que ele é Deus. Literalmente Deus. Existe um povo em Vanuatu, são ilhas que ficam ali no Pacífico, e esse povo do Vanuatu acredita que Philip é o deus da religião deles. Existe toda a mitologia sobre um homem branco que se casa com uma mulher poderosa numa terra distante. Viram que o Philip correspondia a essa mitologia, né? Ele correspondia a esse discurso que existia. Então Philip foi colocado aqui como um deus desse povo. Esse povo acredita que ele é Deus. Uma entrevista com um sacerdote dessa religião, ele falando que se está discutindo agora o que acontece depois da morte dele. O corpo está morto, é como um sacerdote, mas o espírito divino continua vivo e está se discutindo se outro membro da família real britânica vai ou não ocupar esse cargo de Deus dentro dessa religião, dessa ilha que fica em Vanuatu. Outro cargo que ele ocupou foi o de consorte real. E consorte real é o marido da rainha Elizabeth. O consorte real é o marido da rainha ou a esposa do rei. Ele ocupou esse cargo por 69 anos, ele ocupou esse cargo até os 96 anos, né? Ele estava aposentado já há 3 anos antes de falecer, e esse cargo ele não é meramente honorífico, ele não é somente uma palavra. Ele trabalhava muito com relação a isso. Só de aparições individuais públicas ele fez durante os seus 69 anos 22 mil. Isso tirando muitas outras aparições que ele fez sem ser individual. Então ele constantemente estava viajando, estava fazendo relações públicas. Então, de fato, ele não era apenas o marido da rainha, ele não era apenas um papagaio de pirata, como você pode imaginar. E você pode pensar que ele nunca seria rei, mas saiba que ele estava sim na linha de sucessão real. Só que ele era o número 560, né? Então, com 90 e poucos, 90 e tantos anos, ele era o 560 na linha de sucessão. Os seus netos bebês estavam na frente dele. Completamente improvável que ele se tornasse rei um dia, só realmente se houvesse, Deus me livre, uma tragédia muito grande na família real. Mas ele estava na linha de sucessão real, só que ele estava bem distante. E esse cargo que ele ocupou por 69 anos dá a ele um recorde. Ele é o cara que por mais tempo na história da família da Inglaterra foi consorte real. Não somente isso, ele é o homem mais velho da realeza britânica, o que não é exatamente uma grande coisa. Tudo bem, chegar aos 99 anos não é para qualquer um, mas os homens da família real britânica, eles têm uma tendência realmente de falecer um pouco cedo. Tanto o pai quanto o avô da Elizabeth II, por exemplo, não tiveram vidas longas, morreram todos relativamente jovens. Então, ele não somente é o cara que passou mais tempo, como ele realmente é o cara. Estou chamando a Vossa Alteza Real Philip Mountbatten de cara. Já faz um tempo, assim, né? Isso mesmo. Então, assim, Vossa Alteza Real, com relação a mulheres, ele perderia. A mãe da rainha Elizabeth viveu mais de 100 anos. Então, a família real britânica tem homens que não vivem muito, a exceção que foi o Philip Mountbatten, e mulheres que vivem muito, né? Você pode ver que a mãe da Elizabeth viveu mais de 100 anos e ela está já com mais de 90 anos e aparentemente vai ficar mais um bom pedaço aqui com a gente
Filipe ele é grego, ele nasce na Grécia, ele é da família real da Grécia e da Dinamarca. O seu tio era rei da Grécia, mas ele não usufrui isso por muito tempo. Ele nasce em Repouso, que é uma ilha que fica a oeste da Grécia, uma ilha grega, e com apenas 18 meses de vida, a Grécia passa por uma revolução, e essa revolução destitui a monarquia, e a família real da Grécia tem que sair do país. Ele é retirado da Grécia com apenas 18 meses de vida, num cacho de frutas, e ele vai para a França. A sua primeira fase da vida seria na França, já que com apenas 18 meses ele não teve tempo de aprender a língua, nem de ter experiências que ele pudesse relembrar da Grécia. A tia dele que o recebe na França é a Maria de Bonaparte, e ele vai ter esse primeiro período na França, inclusive o francês dele é muito elogiado, né? Eu acho que a gente pode dizer que a língua mãe dele seria o francês, já que seria a primeira língua que ele teria aprendido. E um fato sempre muito interessante e que precisa ser melhor explorado é a questão da sua vida militar, né? Depois da Grécia, Filipe vai para a Inglaterra, e na Inglaterra ele se torna um militar. Em 39 ele entra para a Real Marinha Britânica, ele é o melhor cadete da turma dele, e ele luta na Segunda Guerra Mundial. É interessante porque Filipe tinha várias irmãs mulheres, e várias delas eram casadas com alemães, inclusive alemães que tinham laços tanto com o exército como com o nazismo. Na Segunda Guerra Mundial, ele vai ter dois cunhados lutando pelo outro lado, pelo lado alemão. E Filipe é um exímio militar. Ele recebe uma condecoração por bravura, uma cruz de ferro da Grécia, pelos seus êxitos militares no Mediterrâneo, e ele salva um navio que ele era segundo no comando. O navio Wallace, ele era segundo no comando, e durante o bombardeio na Sicília, ele organiza para que o navio não seja bombardeado e destruído. Com apenas 21 anos, inclusive, ele é promovido para tenente. Ele vai conhecer a sua esposa, a sua futura esposa, Elizabeth, quando o rei Jorge V vai visitar a marinha e leva suas duas filhas, na época Elizabeth com apenas 13 anos. E eles têm laço de parentesco, né? Eles são primos de terceiro grau pela rainha Vitória da Inglaterra. A paixão vai ser à primeira vista, com apenas 13 anos de idade, a rainha Elizabeth e o Philip mais velho se apaixonam e passam a se comunicar por cartas. O rei Jorge V ele consente que haja essa comunicação por cartas entre os dois primos de terceiro grau, mas ele pede que qualquer coisa oficial só aconteça depois dela fazer 21 anos, que seria em 47. E a coisa acontece. Em 47 eles se casam, um casamento bem controverso. Por vários motivos, muita gente não concordava com o casamento com o Philip. Primeiro porque ele era um príncipe falido, ele era um príncipe que não tinha trono, não havia nenhuma possibilidade de assumir o trono na Grécia. Segundo porque ele era ortodoxo grego, ele foi batizado na igreja ortodoxa grega, um problema facilmente resolvido, ele foi convertido ao anglicanismo. E ainda havia a questão dos seus laços com a Alemanha nazista, não diretamente, mas indiretamente por meio de suas irmãs. Várias suas irmãs, como foi dito, eram casadas com nobres alemães, nobres esses que muitas vezes estavam ligados ao exército ou mesmo ao nazismo. 3 de suas irmãs foram proibidas de comparecer ao seu casamento em 47. 47 estava muito recente a Segunda Guerra Mundial, os nervos estavam muito à flor da pele. Philip se tornaria príncipe do Reino Unido e depois de 10 anos do seu casamento, que ocorreu em 20 de novembro, ele ainda serviria a Marinha Britânica até 51, só deixando de servi-la em 51 porque a saúde do pai da Elizabeth, o rei Jorge V, começa a piorar muito e ela começa a ganhar mais destaque na família real. Junto com o destaque dela, o destaque dele. Ele também começaria a ocupar as funções que ele teria até quase o final da vida. Até os 96 anos de idade ele serviria a família real britânica. E você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O que você acha da vida do nosso falecido príncipe do Reino Unido, consorte real, duque de Edimburgo, deus, militar, Philip Mountbatten? E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de curtir, se inscrever, apertar o sininho e ajudar esse professor a ficar mais rico que o Neymar. Você é daqueles que fica falando que o professor deve ganhar mais dinheiro que o Neymar? Pois bem, você pode ajudar esse professor. Obrigado, pessoal.